Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos conceitos sobre as regras que determinam a importância de uma provável zona de suporte e resistência, e aí com isso você irá aprimorar suas entradas no mercado, como também determinar seus alvos e até mesmo decidir não entrar no mercado. Vamos juntos? Vamos lá, regras que determinam a importância de uma provável zona de suporte e resistência. Você pode estar se perguntando: como eu sei o quão importante é provável que seja cada nível de suporte e resistência que nós já estudamos até o momento? Como que aqueles níveis de suporte e resistência são importantes, são prováveis? E aí, infelizmente, não há uma resposta segura para você. Mas existem algumas regras gerais que podemos atuar como orientações, ok? Então vamos nessas regras? Vamos citar três regras. A primeira regra é o seguinte: quantidade de ativos que trocou de mãos em uma área específica. Observe, nós já falamos que quando existe um negócio, são duas pessoas, um comprador e um vendedor. Então, duas pessoas realizam um negócio. Quanto mais negócios ocorrerem próximo a um suporte e a uma resistência, isso considere que aquele local de transação é um local forte, em que as pessoas ali disputaram preços de venda e de compra nas duas pontas, entendeu? Então, quanto maior a atividade, quanto maior o volume de negócio, mais importante é a área de suporte ou resistência. Novamente, isso mostra o envolvimento ativo dos investidores. Isso é consideravelmente evidente sempre que há uma quantidade de pessoas comprando ou vendendo numa área especial, elas têm uma tendência de se lembrar de suas próprias experiências, como abordamos os motivos de existência das zonas de suporte e resistência nos estudos já passados. Tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui e vamos lá no Profit. E vamos olhar aqui no gráfico algumas dessas informações que nós acabamos de dizer. Observe, nós estamos aqui numa ação em que aqui está numa linha horizontal, uma área de resistência, e aqui embaixo está uma linha traçada embaixo, horizontalmente, uma linha no local onde nós vemos uma área de suporte. Então vamos criar aqui uma região de suporte e resistência. Ok? Vamos pegar aqui e vamos usar o retângulo. Fazer aqui uma área em que nós vamos entender que essa área seja uma área em que os preços, é uma região em que os preços eles vão bater e tende a reverter. Vamos lá. Vamos copiar aqui para baixo. Observe que aqui os preços vão até lá em cima e recuam. Vão lá embaixo e recuam. Aqui ela bate e volta. Aqui também entra e retorna, aqui ela bate e volta. Mas o que nós estamos falando aqui é que a importância e a significância dessas zonas está ligado para você verificar se há uma importância significativa a quantidade de negócios que acontecem nessas zonas. E olha só, aqui embaixo nós temos um indicador que é indicador de volume de negócios. Essa linha verde aqui é a linha média dos últimos 60 dias, um valor médio de negócios. E a média aqui é 1.954.000 arredondado de negócios por dia, que nós estamos aqui no tempo gráfico de um dia. Então observe, vamos pegar aqui e vamos olhar aqui, ó. Nessa área aqui, vocês podem observar que há uma média de negócio, ou um volume de negócio, melhor dizendo, acima da média, na região em que a área de resistência estava sendo testada. O preço desceu, entrou na área de suporte e ainda o preço está aqui em cima da média. É lógico que você vai ter alguns momentos o preço acima da média em outros locais, tá? Mas é só para a gente ver a importância dessas zonas. Ó, aqui também em cima da média,
Aqui uma resistência com volume de negócio bem acima da média, ok? Não é sempre que ele vai estar acima da média e nem um grande volume, mas a cada vez que você observa que uma área de resistência ou uma área de suporte tem um volume de negócio acima da média, você verifica que aquela área, aquele ponto é um ponto de importância, ou seja, aquela zona, aquela linha, ela tem significado e aí você vai montar suas estratégias de acordo com o seu setup. Nós podemos ver aqui em outras ações gerais também, ó, resistência, o preço chegando acima da média, suporte ao grande volume no suporte. Também tem um volume superior aqui na resistência. Aqui também testando aqui, passando, voltando, também um número maior de negócios nessas regiões. Na próxima ação, ó, testou com grande volume, aqui também com volume acima. Então isso tem que ser analisado, tá? Sempre que você traça uma linha de resistência e de suporte, você sempre dá uma olhadinha aí quando ela for tocada ou quando ela for aproximada, você dá uma olhada na quantidade de negócios que estão sendo realizados naquela zona, naquela linha, naquela proximidade daquela linha, e isso fortifica esse sinal de linha de suporte e resistência, tudo bem? Então vamos partir para a próxima regra, que é a quantidade de tempo decorrido. O que isso quer dizer? Quanto mais longa, ou seja, a duração do tempo ou do número de vezes em que essa linha foi tocada, mais forte é o sinal da linha. Tá? Então, se a gente for pegar aqui e verificar em relação à quantidade de toques, então você tem um movimento de preço, aí ele toca aqui, retorna, toca embaixo, retorna, toca novamente ou se aproxima e retorna. Aqui nós temos apenas um toque e dois toques. Vamos agora dizer que existe outro ativo que tem um toque na linha de resistência, retorna, toca ou aproxima da linha de suporte, de novo vai até a linha de resistência, retorna, toca de novo lá na linha de suporte e faz um novo caminho de volta, tocando na linha de resistência. Aqui nós temos um toque, dois toques e três toques. Em relação à quantidade de toques, nós vamos observar que o ativo de baixo, a informação de zona e resistência é mais forte, é mais significante, ele foi tocado mais vezes. Mas também nós temos que considerar o tempo. Se aqui embaixo representa, vamos dizer, 2 semanas, um período compreendido entre 2 semanas nesses 3 toques, e aqui de cima, nesse ativo de cima, representa aí 2 meses, nós temos que levar também em consideração o tempo, a quantidade de tempo decorrido entre um toque e o outro. E aí nós podemos ver também que, apesar de menos toque nesse caso, a linha de cima, o ativo de cima, essas zonas, elas têm até um pouco mais de força de significância, elas são mais fortes, devido ao tempo. Então você não deve considerar apenas a quantidade de toques, mas sim também o tempo. Aqui eu creio que ficou claro essa situação quanto mais toques uma linha de resistência ou de suporte for tocada, mais forte ela é, o sinal dela, daquele local de resistência do preço sempre bater e voltar, ou né, bater no sentido de subir e retornar o preço caindo, ou daquela linha de suporte, o preço vai caindo, bate ali e retorna e volta a subir. Ou também, melhor dizendo, a quantidade de tempo prolongado. E aí nós podemos ver em relação a essa congestão, que alguns chamam essa área aqui, né,
de congestão. Congestão. Então, alguns falam que esse período de congestão ou esse tamanho de congestão, eles consideram que se for de 1 ou 2 semanas, isso é o mínimo de uma linha de suporte ou resistência. Tá? Esse é o mínimo. E aí, 2 meses de extensão, você vai tocando naqueles ambientes de suporte e resistência, já é aí um prazo intermediário e você já consegue realizar operações aqui dentro. E aí, 2 anos já são os principais locais, áreas ou linhas de zonas de suporte ou resistência. E aí independe do tempo gráfico, você pode considerar isso. Você pode estar no tempo gráfico de 60 minutos e aí você pode olhar de uma forma mais extensa e verificar. Você chega próximo à zona de suporte ou resistência e você vai olhar aí se essa zona ela foi tocada muitas vezes ou qual o tempo que ela está sendo tocada, se ela é de 2 semanas, se ela é de 2 meses, ou ela vem tocando já ali um ambiente que sempre toca e sempre conversa ali durante 2 anos. Aí você está num período de um dia, tempo gráfico de um dia, mesma coisa. Às vezes os day trades que operam um tempo gráfico menor, eles podem olhar a floresta mais de alto e ver um tempo gráfico acima e aí até mesmo ver aquela zona de suporte e resistência, quanto tempo ela está sendo tocada, e isso também ajuda aí no setup da pessoa em tomar uma decisão ali do trade system dela, ok? Isso vale tanto aí para suporte e resistência, essa quantidade de tempo decorrido e toques, como também para a linha de tendências. Mas essas linhas de tendências nós vamos falar mais à frente, né? Já é um conteúdo que a gente vai explicar mais à frente, mas ela funciona dessa forma. Quanto mais um preço for tocado numa linha de tendência de baixa, ele toca lá na linha mais forte é essa linha. Então aqui você tem um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Da mesma forma, quanto mais toque numa linha de alta, o preço vai lá e toca e volta, toca de novo e retorna. Você pode ver que você vai contar a quantidade de toques e você vai verificar a força dessa linha e aí tomar suas decisões no seu trade system. Então vamos aqui para a nossa última regra, que é a regra da amplitude. Mas é o seguinte, quanto maior a amplitude da congestão, mais forte ela é, pois os preços nos seus extremos já chegam sem força para penetração, devido à longa caminhada. Então, assim, observe, pensa aí num corredor de 100 metros, a potência que ele tem para chegar no final de 100 metros. Se ali tivesse uma barreira, ele ia chegar com muita força e transpor aquela barreira. Agora, você olha um maratonista que corre 42 km. Será que ele vai ter força para chegar na mesma barreira daquele corredor de 100 metros e transpor aquela barreira? Então a amplitude, ela também ela dá significância e importância às zonas de resistência e suporte. Então, quanto maior a amplitude da congestão, mais forte as linhas de suporte e resistência serão. Então, se a gente for pegar aqui, você tem um preço que caminha desse jeito, nessa amplitude aqui, ele tem menos significância do que se tiver um caminho de preço com essa amplitude. Tá? Isso aí independente da quantidade de toques. A gente está analisando aqui a amplitude. E este aqui ainda terá uma significância maior do que os outros dois. E o preço ele encaminhou bastante até chegar às linhas de resistência e suporte. Tá? Mas a gente precisa ter um cuidado. Tá?
cuidado com o rompimento quando o preço vem direto de uma zona para outra sem descansar. Nós vemos aqui que os preços estão descansando, né? Eles têm uma pequena retração e continuam caminhada, tanto no sentido, né, de alta quanto no sentido de baixa. Ó. Sempre tem um repique na de baixa e em cima uma retração. Bate, volta, aí faz movimento de baixa, tem um repique, caminha para mais para baixo, tem um repique, em cima, caminha para cima, tem uma retração, sobe e aí vai. Agora, nós sabemos que esses movimentos, os preços, eles dão uma descansada. Eles não vão direto. Às vezes, você tem preços que vai de uma linha para outra de forma direta. Esses rompimentos, quando ocorrem, eles chamam rompimentos esticados. Então, vamos aqui mostrar para vocês. Então, olha só. Você tem um preço que caminha nesse sentido, sempre com descanso, desce, faz um repique e vai descendo com descanso. O repique é um descanso, né, e a retração lá é um descanso. Só que pode acontecer que esse preço, ao bater na zona de suporte, ele vem em linha reta e rompe a resistência. Esse caminho do preço em linha reta rompendo a resistência é o chamado rompimento esticado. O preço sobe do suporte à resistência sem correção durante o percurso. Tem maiores falhas, maiores chances de falhas, de romper. Normalmente, o que acontece? Esse preço, nesse movimento, o preço ele volta para a congestão. Então evite operar esse tipo de rompimento esticados. O bom, né, o ideal é que ocorra uma pequena correção junto à resistência ou no suporte. Vai depender aí do caminho do preço que você está olhando. O preço recupere as forças para tentar o rompimento. Aí, caso ocorra esse tipo de situação, na primeira tentativa é porque o impulso que o provocou é tão forte que não vai parar nem tão cedo. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, ele pode vir aqui, bater, retornar, bater, ele vem direto. Quando chega à próxima resistência, ele bate na resistência, faz um recuo e volta e consegue romper. Esse seria aí um melhor cenário do que o anterior. Perfeito? É bom que ele sempre tem um recuo, ele faz uma correção pequena e retorna um caminho de alta. E aí, quando ele fizer isso, quer dizer que há um forte movimento de alta e é bem provável que essa alta ela não pare nem tão cedo. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Hoje nós falamos sobre as regras que determinam a importância de uma provável zona de suporte e resistência. Recapitulando, né? Falando da quantidade de ativos que trocou de mão em uma área específica de resistência e suporte. Falamos da quantidade de tempo decorrido, tanto o tempo decorrido quanto a quantidade de vezes que as linhas foram tocadas e, por fim, a amplitude. Isso vai ajudar vocês a aprimorar aí as suas entradas de mercado, como vocês vão determinar os seus alvos e até mesmo decidir entrar no mercado ou não. Tá bom? Então, até mais. Bons estudos!